Segundo dados do IBGE, as vendas do comércio tiveram queda histórica de 6,1% em dezembro, o maior tombo do setor para o mês desde o início da série histórica iniciada em 2000. Diante da crise atual, o comércio tem tentado se reinventar, tendo a internet como principal meio para driblar o impacto. E um dos formatos que tem sido utilizados no e-commerce é o cashback. Mas, para explicar o que é o cashback, porque ele pode ser vantajoso tanto para o consumidor quanto para a empresa, nós recebemos agora o Sérgio Ferrari, que é o CEO da Lemonway Holding, especializada em gerar soluções em cashback. Muito boa noite, nós estamos aqui recebendo você, meu caro. Eu quero saber se eu falei corretamente o nome da empresa, Lemonway, é isso, Sérgio? Boa noite. Boa noite, Fernando. É prazer estar aqui com vocês. Lemonway. Foi parecido, tá próximo, tá ótimo. Ok, perfeitamente. Muito bem, Sérgio. É um assunto interessante que a gente tem visto muito ultimamente, que é uma coisa que as pessoas, primeiramente, talvez não acreditassem. Eu faço uma compra e posso ganhar de volta parte do que eu paguei. O que é o cashback? Como é que a gente explica em linhas gerais para o público que nos acompanha? Bacana, Fernando. Ótima pergunta, né? Cashback, ele no Brasil começou agora, né? Estamos falando em cashback de alguns anos para cá, mas nos Estados Unidos isso já é bastante antigo. Então, traduzindo, né, do inglês, cashback é dinheiro de volta, ou seja, você, ao realizar uma compra, recebe parte do dinheiro de volta. Então, vou dar um exemplo aqui. Você fez uma compra de R$100, vamos dizer que o cashback seja de 5%. Isso significa dizer que você vai receber R$5. Isso na ótica do consumidor, né? E na ótica das empresas, né, dos lojistas, cashback é uma estratégia de venda super poderosa, que aumenta o ticket médio, melhora a recorrência, né, gera fidelidade com os consumidores. Então, isso é o cashback. Pois é uma ferramenta bastante interessante que eu já tinha visto isso há algum tempo, fora do Brasil, inclusive, há uns bons anos, onde na temporada, né, para atrair o número maior de turistas, as compras pagas em cartão de crédito, o que seria o imposto, o IVA mesmo, né, que é aquele sonhado imposto que a gente quer ter aqui no Brasil, muitas alas querem ter, né, falamos sobre isso agora há pouco com o contabilista aqui, o Alberto Villanova. Esse valor de percentual voltava, né, em crédito para as pessoas. O cashback, ele funciona só no crédito ou ele pode também ter em outras modalidades de compra? Então, cada vez está sendo mais difundido e mais utilizado o cashback, né? No Brasil, a gente é sempre um país criativo, né? Então, algumas modalidades, inclusive diferentes das americanas, estão acontecendo hoje no Brasil. Então, sim, nos Estados Unidos é muito comum, por exemplo, as compras e receber cashback no cartão de crédito e nas empresas também, né? Plataformas de cashback que oferecem cashback. Elas direcionam consumidores para comprar nesses lojistas e elas pagam pelas compras que esses consumidores fazem, né? Então, você tem tanto esse tipo de trabalho que acontece em cartão de crédito e também para comércio eletrônico. Tem uma pesquisa da XP, se não me engano, que o e-commerce deve crescer 32% esse ano e o cashback é o que vem aí como a bola da vez. Isso ajuda, inclusive, nas compras eletrônicas. É bom para quem vende, para quem compra, e por que esse crescimento é projetado? Então, isso é uma pergunta interessante, né? Como o cashback ele ainda é uma coisa nova no Brasil, as pessoas estão se familiarizando, né, com o cashback. E ele é um benefício tangível, né? Ou seja, o consumidor realiza a compra, ele sabe quanto ele vai ganhar de volta e ele sabe o benefício que ele recebeu, o que esse benefício consegue comprar, né? Então, esse aumento de e-commerce vai muito também pelo fato da gente ter passado por esse momento de pandemia, onde as pessoas obrigatoriamente, né, tiveram que realizar as suas primeiras compras pela internet, e isso é uma tendência que veio para ficar, ela não vai embora, não vai sair mais. As pessoas compraram, as empresas se prepararam para isso
Então, a forma de entrega melhorou, a confiança do consumidor nas compras melhoraram e a confiança também do cashback vem melhorando ao longo do tempo. Então, isso tudo somado provavelmente vai colaborar bastante com o aumento do e-commerce no Brasil para esse ano de 2021. Falando especificamente do Brasil, eu gostaria de entender, Sérgio, porque eu vou dizer da minha experiência, né? Quando eu ouvi falar do cashback lá atrás, há bastante tempo, né, eu fiquei com o pé atrás, mas não é possível, como é que a gente compra alguma coisa e eles vêm devolver, né? A gente conhecia o programa de milhas, né, que era uma espécie porque o cashback da origem, né, no inglês, ele é um reward program, né, um programa de recompensa, como era, por exemplo, como são até hoje, inclusive, as milhas aéreas que você acumula no seu cartão, enfim, fidelidade, aquela coisa que a gente já conhecia. Agora, devolver dinheiro, né, você sempre teve isso, acumula pontos, acumula milhas, né, cada programa tinha o seu nome para poder utilizar. Mas devolver dinheiro, devolver crédito, enfim, não, isso não acredito. O brasileiro, ele foi um pouco, ainda um pouco mais reticente em relação ao cashback, por duvidar mesmo, por ter esse lado meio São Tomé, eu só acredito vendo, e não é possível, que a gente fica um pouco desconfiado. Aqui não existe almoço, aqui é a terra de onde não existe almoço grátis. Exato. Foi ótima a sua colocação, né? Enfim, eu acho que lá atrás, quando a gente começou a ver compras pela internet, a gente viu muita coisa que o Brasil estava aprendendo como trabalhar, e isso levou às vezes à desconfiança do consumidor, né? E realmente é algo que a gente pergunta, poxa, vou receber dinheiro de volta, né? Mas sim, vai. Isso é estratégia de marketing, né? Estratégia de venda, como eu falei, e estratégia de fidelização das empresas. Então, se você comparar hoje com os programas de fidelidade, como você falou, né, a fidelidade é mais um dos pontos importantes do cashback, né? Ele tem um impacto, num primeiro momento, que é de incentivar a compra. E o segundo é o retorno da compra, desse usuário voltar a comprar com você. Só que qual é a diferença de quando você ganha, por exemplo, pontos ou milhas, como você falou, em relação ao cashback? Quanto vale um ponto? Né? Quanto vale uma milha? Sim. A gente não sabe, ela varia de empresa para empresa, ela varia, depende da sazonalidade. A gente sabe quanto que é a conversão de dólares em pontos, mas a gente não sabe exatamente quanto esses pontos compram. Não à toa, bilhões de pontos expiram todos os anos no Brasil, né? E o cashback não, ele é benefício tangível. O consumidor, a partir do momento que ele faz a compra, é transparente. E nessa relação, né, do consumidor, ele é o maior poderoso da relação. Então, você dá para ele a liberdade de escolha de como, onde ele quer gastar esse dinheiro. É maravilhoso, né? E a transparência, né, da internet, a transparência de você dizer que ele vai ganhar X% e ele recebe, vai ajudar bastante o crescimento do cashback, inclusive é o que a gente aposta, superar esses programas de pontos que existem ao longo do tempo. Pois é, eu digo a você que eu trocaria, né? Por exemplo, a operadora de telefonia móvel, né? Você vai lá e fica olhando no aplicativo, você tem 3 mil, 4 mil, 5 mil, 1 trilhão de pontos, aí você vai, entra em contato, pega o protocolo, liga e tal, você tem 3 milhões de pontos, e o que isso faz? É R$ 4,40 que você tem de desconto num telefone de 6, 7, 8, 9 mil reais que você quer comprar. Mas, poxa, eu passei a vida inteira, eu sou cliente há 12 anos, mas o senhor já perdeu 1 milhão de pontos no ano passado, o mês passado venceu mais 5 milhões de pontos, o senhor tem que ficar atento a isso. Então não é uma coisa muito tangível, né? Fica aqui a sugestão às operadoras de telefonia, parem com esse programa malfadado de pontos e devolvam em crédito mesmo, né? Você pode baratear a conta, pode até pagar menos, você pode usar isso e vai estimular a pessoa até de repente a consumir mais serviços, né, da empresa. Se a pessoa paga a conta até o dia do vencimento, né, faz um bônus de pontualidade, um cashback maior, né, se a pessoa ela tem alguma fidelidade, alguma questão, você oferece isso, é uma possibilidade. Isso o cashback ele pode ser amplo desse jeito. Eu estou aqui sugerindo uma coisa que vai que cola, não é? Exatamente, você
faz todo sentido o que você está falando, dá transparência para o consumidor, Sim. né? O consumidor, ele não gosta de se sentir enganado, vamos dizer assim, né? Ou seja, foi o que você falou, você acumula, você acha que está realmente ganhando alguma coisa, e aí, às vezes, quando você vai ver, aquilo não vale muita coisa, né? E ele não tem paridade, né? Os pontos que valem numa operadora, os pontos que valem numa companhia aérea, os pontos que valem numa outra empresa, não são iguais. Então, você não sabe o que esses pontos compram, né? Esse é o grande diferencial do cashback. Você sabe que se você fizer uma compra, se você gastar R$100 e você receber 5% e vai ganhar R$5, você sabe o que esses R$5 compra, né? Então isso é muito bacana. E as pessoas poderem ter a liberdade de escolha, né? E irem em busca de cashback. Por quê? Né? Eu costumo falar que às vezes as pessoas parece que não dão muito valor, né, a percentuais pequenos, mas isso faz uma grande diferença, principalmente no nosso país hoje, onde a nossa taxa de juros está 2%. Então, qualquer compra que você faça, se te der 5%, 10%, que é uma média que tem aí em alguns produtos, tem produtos até com 80% lá fora que a gente consegue, produtos de internet, você aumenta muito o seu poder de compra com o seu salário. Então, um trabalhador que ganha R$1.100, se ele conseguisse comprar 100% das coisas dele com cashback, né, e esse cashback fosse de 5%, ele está aumentando R$55. É como se o patrão dele desse 5% de aumento para ele. Ele consegue comprar mais produtos com o mesmo dinheiro. Pois é, e hoje nós vemos essa situação do cashback. Eu gostaria de falar das possibilidades, porque eu já tinha visto muito em bandeiras de cartões, né? Aplicativos para você fidelizar a compra em alguns comércios, até mesmo no varejo, né, especificamente. Agora nós vemos grandes players usando esse sistema do cashback para isso mesmo, para fidelizar, para que compre com a gente. Qualquer produto tem uma faixa para esse cashback, para você retornar uma quantia de dinheiro. E a gente via muito para bens duráveis, né? Você vai comprar um eletrodoméstico, vai comprar um fogão, vai comprar uma geladeira, você vai comprar um móvel, enfim, né? Bens duráveis, a gente via isso. Mas agora a gente vê de uma maneira mais ampla, né? É aposta, inclusive, para fidelizar consumidores no varejo de alimentos online, por exemplo. É isso? Tá? A gama de possibilidades cresceu, Sérgio? Bastante. É porque é a percepção, né, do lojista, do varejista, e até mesmo do atacadista, o poder que o cashback tem, né? Quando a gente fala de cashback, a gente fala de aumento de ticket médio em torno de 46%, 3,4 vezes a taxa de conversão, a fidelização do teu cliente, diminuição do tempo de recorrência. Então, para as empresas, é uma ferramenta realmente muito, muito poderosa. E aí, nada melhor quando você consegue unir algo que beneficia os dois lados, ou seja, você consegue atrair o seu cliente, você consegue impactar ele para incentivar as novas compras, e após esse momento, você consegue reter esse cliente com você, né? Normalmente, você tem algumas modalidades, né? Esse dinheiro pode cair na wallet, o modelo que a gente hoje trabalha com algumas empresas, e algumas empresas no Brasil já utilizam isso, caindo esse dinheiro numa wallet virtual, é como se você tivesse uma relação eterna com esse cliente. Então, para a empresa, é muito interessante, e para o consumidor também, porque ele sabe que toda vez que ele for realizar uma compra, ele tem um valor que vai ser abatido da compra que ele for realizar. E no mercado financeiro, tendo em vista os bancos, né? Nós estamos vendo muitos bancos com essa temática, né? Falando sobre isso, etc. Enfim, por exemplo, o Pix, né? que é a modalidade criada pelo Banco Central para transferência de dinheiro, nós estamos vendo, por exemplo, muitas empresas usando como meio de pagamento, né? Você vai no supermercado X, você já pode fazer um Pix na empresa, etc. Então, eu vi que é necessário que haja uma mudança de mentalidade, por exemplo, nas empresas de meios de pagamento, como, por exemplo, as boas e velhas maquininhas. Por que eu vou pagar, né, a maquininha, a taxa dela, o quanto ela me cobra, sendo que eu posso já falar assim, Sérgio, o meu serviço ficou tanto, você faz um Pix aqui para mim e eu já recebo.
com essa transação imediata, né? Não preciso esperar, não ter essa carência, porque se você quiser na hora o percentual maior, etc. Agora já vi algumas empresas dessas maquininhas que estão trabalhando com o cashback, né? Então é um atrativo também, até para os meios de pagamento que precisam se reinventar, porque a concorrência é grande. Isso serve, por exemplo, também para os bancos digitais que estão querendo angariar espaço cada vez mais também. Exato, exato. A gente começa a ver isso bastante no mercado financeiro. Inclusive algumas empresas já oferecendo até para investimento, né, depositar esse cashback para investimento. A cashback ela virou a sensação do momento, né, é a palavra da moda, né. Então essa utilização do Pix foi o que você falou, né, é uma reinvenção. Tem muita coisa acontecendo hoje dentro do mercado, né, muita novidade chegando. Então a gente ainda vai ver aonde isso tudo vai dar. Mas eu posso afirmar para você que estratégias de cashback são extremamente poderosas. E é por isso que tem N empresas utilizando. Sejam elas empresas gigantescas de mercado financeiro, sejam elas empresas de pagamento que querem consolidar seus meios de pagamentos, utilizam a estratégia de cashback, sejam elas cartões de crédito também que estão oferecendo cashback. Então o cashback é uma tendência total no mercado brasileiro, e vou falar mais, não é no mercado brasileiro, é no mercado mundial. Tá? Estados Unidos, como eu falei, vem desde 90, popularizado em 2000, né? E você tem países aí como Índia, com mais de 300 milhões de pessoas utilizando aplicativos de cashback, né? Você pega a Singapura, tem 50 milhões de pessoas utilizando aplicativos de cashback. Você pega a própria África, né? Países, excluindo até a África do Sul, porque já é um país que já tem também, mas outros países da África também já utilizando cashback. Então o cashback não é um modismo, né? É algo que veio para ficar. E o brasileiro é criativo do jeito que ele está utilizando de diversas formas, e quem fica feliz com isso no final das contas é o consumidor. Isso é fundamental, o consumidor que ganha, né, de certo modo, quando a gente reclama muito de reposição salarial, etc., inflação, enfim, é um aumento, de certo modo, no poder de compra, né, do consumidor final, onde tem essa possibilidade nova, né, de ganho na relação de consumo. Que bom, esperamos que fique bom para todo mundo, não é, Sérgio? Que daqui para frente as pessoas passem a entender e que o consumidor seja, de fato, recompensado pela fidelidade, pela pontualidade. Eu acho que quem se propõe a estar mais perto, a quem se propõe a estar mais envolvido, acho que merece, né, ter alguma premiação por isso. E é nada mais nada menos que um Reward Program, como eu falei, um programa de recompensa que vem do modelo americano de sucesso, e aqui no Brasil crescendo cada vez mais. Eu gostaria de agradecer ao Sérgio Ferrari, que é o CEO da Lemonway, holding especializada em gerar soluções em cashback aqui no Brasil. E volte sempre, Sérgio, para falar aqui conosco, é um assunto bastante interessante e abrir, não é, a mentalidade do público em relação a questões como essa. Muito obrigado. Gente, eu quero agradecer ao espaço, Fernando. A gente está à disposição, sempre que a gente puder fomentar e melhorar o mercado de cashback, a gente está à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigado, uma boa noite a todos, obrigado pela audiência. Vamos ajudar a economia, sem dúvida. Muito obrigado, uma boa noite, Sérgio.